Porque as formigas não têm sangue. Elas não têm pulmões e nem sangue, mas sim um líquido incolor chamado hemolinfa, por onde circulam os nutrientes e não gases, como o oxigênio e dióxido de carbono. Não há nenhuma veia sanguínea. Por que as formigas não trabalham no inverno? Assim, as formigas colhem e guardam durante o verão, para ter suprimentos quando o inverno chegar. Se uma frente fria chegar nos primeiros dias da primavera, elas se recolhem mais um pouco, mas sabem que uma hora o inverno acaba, não irá durar para sempre. Porque as formigas mardem a gente. A picada difere da picada. As formigas picam com o ferrão, a fluxo mais de seus corpos. As formigas de fogo agarram a pele picadas e depois injetam veneno com o ferrão, que é imediatamente doloroso. Outras espécies de formigas não mordem ou picam, mas spray ácido fórmico. O que as formigas produzem? Produz e armazena lipídios, gordura, secretam enzimas digestoras, produzem feromônios e misturam os componentes que originam o odor da colônia, o reconhecimento colonial. Por que as formigas existem? Cada formiga possui uma função bem definida dentro da colônia, todas as tarefas são bem divididas entre todas elas. Em um formigueiro, há as formigas que são responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos, e as responsáveis pelos cuidados com as larvas. O que há formigas come e onde vive? Quando a alimentação, pode-se dizer que varia conforme a espécie. As formigas cortadeiras, por exemplo, utilizam seivas de plantas, néctar, carapaças de insetos e restos de alimentos humanos para sua alimentação. Qual é a função das formigas no meio ambiente? De imediato veríamos o acúmulo de animais mortos no chão, fedendo-se parte da biodiversidade do planeta. Além disso, as formigas são responsáveis pela dispersão de semente, processo chamado de mirmecoporia, que leva as plantas a se entenderem pela natureza, o que é essencial para algumas espécies. Qual é o alimento das formigas? Quanto à alimentação, pode-se dizer que varia conforme a espécie. As formigas cortadeiras, por exemplo, alimentam-se de fungos que cultivam em formigueiro. Enquanto isso, outras espécies utilizam seivas de plantas, néctar, carapaças de insetos e restos de alimentos humanos para sua alimentação. Como as formigas conversam? Uma das maneiras das formigas conversarem é por meio de substância química chamadas feromônios. Não formigas, existem glândulas especializadas para a produção de feromônios. Como é feita a comunicação entre as formigas? Elas fazem das missões boca a boca o tempo todo, com todas as primas e filhotes da colônia. Esses beijos são chamados de teofalaxir e não são muito românticos. Através deles as formigas permitem comida regurgitada para alimentar umas às outras. O que fizeram as formigas no inverno? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinha, me dê um pouco de trigo. Por que as formigas guardam comida para o inverno? Você já reparou como, entre o formigueiro e a fonte de alimento que estão buscando, as formigas se enfileiram? Sabe por que disso? Para poupar esforços, assim otimizam seu trabalho, tornando-o eficaz com um esforço menor. Onde as formigas guardam comida para o inverno? Mas a imensa maioria fica no mesmo lugar em frente ao frio. As abelhas se apinham na colmeia para suportar o frio, com o calor das outras abelhas. As formigas se internam no lugar mais profundo do formigueiro e tampa a entrada com o resto vegetal. O que fazer quando uma formiga te morder? Lave completamente a área ao redor da mordida e aplique gelo para acalmar a pele. Repita este processo tantas vezes quanto for necessário. Se você notar qualquer outro sintoma,
não hesite em procurar ajuda especializada. Quais as formigas que mordem? Também conhecida como saraçará ou sararaá, formiga carpinteira, possui coloração amarela ou preta. Para sua defesa, elas mordem e expelem ácido fórmico, que causa dor em seus predadores, constrói seus ninhos em madeiras, frestas ou equipamento eletrônico. O que significa aparecer muitas formigas? Esses pequenos insetos representam os sentimentos associados à inveja alheia e ao mal olhado. Além de insatisfação pessoal, você acha que muitas formigas estão em sua casa. O aparecimento de formiga próxima a você ou dentro de sua casa significa que há muita energia negativa ao seu redor. Como as formigas Sergipe ajudam? Eis as funções das operárias estão: escavação e limpeza do formigueiro, procura por alimentos, alimentação das larvas, rainhas e de outras operárias, defesa do formigueiro, serão certas câmaras no subsolo construída pelas formigas, pode servir para criação, armazenamento de comidas e diversas outras coisas. Qual é o alimento perfeito da formiga? A formiga é um animal onívoro que normalmente mantém uma dieta muito variada, pode consumir quase tudo que importa em seu ambiente. Além de capturar presas disponíveis, as formigas podem coletar folhas, ervas, sementes, pedaços de frutas e vegetais, cereais, fungos e até carniça. O que formigas voadora come? Contudo, a formiga não se alimenta da folha, ela utiliza para multiplicar os fungos dos quais se alimenta antes de acasalar. As formigas se alimentam dos fungos, ou seja, vão para a cópula com fungo no intestino. O que é uma sociedade de formiga? Na sociedade das formigas ocorre 3 caixas: rainhas, macho e operário. As rainhas ou iças são fêmeas férteis e aladas, possuem asas. A rainha é a maior que os indivíduos das outras castas. Os machos também estão alados e são responsáveis unicamente por fecundar a rainha. Qual a importância das formigas saúvas no ecossistema? São importante contribuinte no fluxo de energia e biomassa do ecossistema terrestre e na estrutura de comunidades, o sistema como um todo, ecossistemas, pois contribuem a uma maioria dos processos ecológico que estrutura ou do ambiente. Como as formigas fazem as suas casas? Depende bastante da espécie da formiga, umas constroem sua casa acima do solo, as formigas traçam os caminhos por meio de feromônios, substância que permite que os insetos se comuniquem, assim nenhuma cava um túnel que não dê em lugar algum. Qual é a cor da formiga? Sua pó varia do amarelo claro até o preto brilhante, sua picada é dolorida, provoca bolhas, alergia e até choque anafilático, alimenta-se de plantas, animais e alimentos domésticos, e unalmente faz os seus ninhos fora de casa e forma um montículo de terra solta. Como é o coração de uma formiga? Elas não têm pulmões e nem sangue, macio líquido incolor, chamado hemolinfa, por onde circula hoje nutrientes, e não gases como oxigênio e dióxido de carbono. Não há nenhuma veia sanguínea, o coração é um tubo longo que jorra sangue, incolor por todo o corpo. Onde as formigas ficam no inverno? Nos períodos mais frios, as formigas costumam andar pela fiação elétrica das residências, procurando locais quentes para se abrigar e se reproduzir. Nesses ambientes, há diversos aparelhos eletrônicos ligados à tomada, o que garante uma fonte de energia quente o suficiente para atrair esses animais.